caminhar nessa live, que todo mundo seja muito bem-vindo, que vocês sintam-se à vontade nesse bate-papo que nós teremos com o teólogo, que é professor do Seminário Servo de Cristo, Paulo On, e que nós possamos essa noite ter um momento de crescimento, um momento de edificação espiritual para a glória do Senhor. Nós somos gratos a Ele, porque o Senhor é que nos concede mais um dia, mais um momento de graça e de oportunidade de nós vivermos. O Paulo está entrando, ele vai enviar a solicitação e nós vamos iniciar esse bate-papo essa noite para conversarmos um pouquinho sobre essa temática tão importante à luz do texto bíblico, que é o Salmo de número 19. Então, que possamos essa noite estar meditando em cima do texto bíblico e tirando verdades que são importantes para a nossa caminhada, que seja um tempo especial para cada um. Então, o nosso canal tem realizado ao longo desse período algumas lives com esse intuito, o intuito de crescimento espiritual, o intuito de levar um pouquinho daquilo que o texto bíblico traz como verdade, e nós esperamos no Senhor que você possa aí do outro lado entender isso e ser abençoado. Então, só esperar o Paulo enviar a sua solicitação para que foi enviado. Vamos ver aqui se está dando tudo certo. Ah, agora sim, agora deu certo. Você me ouve perfeitamente, Paulo? Ouço. Tudo bem com vocês? Não estou conseguindo aqui te ouvir. Você não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Não está saindo o seu áudio aqui. Eu vou ver. Só um minutinho, vou Só um trocar segundinho, aqui. você aguarda aí, o Paulo vai só organizar. É isso aí, tudo ao vivo aqui. A gente vai ajustando rapidamente. Vocês estão conseguindo me ouvir aí do outro lado? Está perfeito o áudio? Me dê um alô aí rapidamente, coloca nos comentários se o meu áudio está saindo. Ou se você conseguiu ouvir o Paulo, você também coloca aí, para que a gente possa ter uma Tá conseguindo me ouvir dimensão dessa agora? questão técnica. Tá conseguindo me ouvir agora? Mas já muito obrigado a você que está entrando aí, já vi algumas pessoas aqui da nossa comunidade, outras pessoas que também com certeza acompanham o Paulo, que bom, que bom. Ah, o Paulo Tá agora conseguindo colocou ouvir? um fone, ainda não estou ouvindo. Você não Tem tá gente que ouvindo? tá ouvindo o Paulo aí. Vocês estão ouvindo o Paulo do outro lado? Eu vou fazer aqui um teste rapidão, só um segundo. Vamos ver. Tá me Pode ouvindo? falar, Paulo. Agora estou Tá ouvindo me ouvindo? perfeitamente. Agora sim. Acho que Você era. me ouve aí? Ouço. Deixa eu Ótimo. só trocar o fone aqui, que isso aqui meio que me atrapalha. Tá só um minuto. Tá certo. Vamos lá? Tá me ouvindo? Agora ouvindo perfeitamente. Tudo ótimo. Ok. Tudo bem com vocês? Prazer aí estar nessa live com vocês aí todos. Obrigado, Paulo. A gente é que agradece. Aqui eu sou natural aqui da cidade de Timon, sou um pastor de uma igreja local, de uma igreja batista, e um batista falando com um presbiteriano, é uma honra. E aqui nós tivemos, já que você é professor do Seminário Servo de Cristo, tivemos o mestrado em Ministério Pastoral, que foi conduzido Legal. pelo professor Ziel Machado. Tivemos ainda o Uhum. privilégio de ter o doutor Rousseau Shedd aqui nos abençoando. Nossa região é uma região carente teologicamente, tem essa grande necessidade, e nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estar tendo esses bate-papos e desenvolver esse pensamento. Inclusive, amanhã eu vou estar lançando um canal que se chama Conversas Teológicas, na visão e no desejo diante do Senhor de fazermos essa ponte com teólogos do Sul e do Sudeste para trocarmos essa Uhum. ideia aqui na nossa região. Então, Paulo, muito obrigado e que nós possamos ter uma noite rica de bate-papo e de conhecimento à luz da Escritura. É um prazer estar com vocês. Me dirige aí o pessoal de Timon, né? Eu falo aqui da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Então,
né? Não estamos tão longe assim quanto eu estava Sim. quando morava no Sudeste. Mas aí um abraço a todos vocês, que o Senhor possa nos iluminar na reflexão dessa noite. Amém. O tema proposto, né, Paulo, que a gente conversou previamente foi o Salmo 19. E Uhum. para iniciar, eu queria te perguntar como é que você enxerga esse Salmo 19, quais as suas impressões primeiras. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente as suas impressões e a sua análise desse salmo tão importante e tão assim exato e pontual para a nossa realidade diante dessa pandemia. O Salmo 19, que é tradicionalmente um salmo atribuído a Davi, é um salmo muito importante porque ela nos fala de duas vias, né? De duas maneiras de nós conhecermos a Deus, de nós termos um encontro com a revelação de Deus. A primeira é a revelação mais geral que nós temos por meio da contemplação da criação, né? De todos os aspectos criados, do universo e todas essas coisas. E o segundo aspecto e o segundo meio de nós termos um encontro com Deus é por meio da revelação mais específica da sua palavra. Então o salmista ele articula essas duas ideias e no final ele chega numa conclusão, né, a meio que amarrar essas duas coisas. E teologicamente também muito importante, porque dentro da teologia, no que tange aí os rudimentos, né, os princípios da teologia sistemática, nós chamamos essas duas formas de revelação. Uma é a revelação geral, que se manifesta nos elementos criados, e outra é a revelação que nós chamamos de específica ou geral, que é a revelação verbalizada e registrada, né? Inspirada por Deus, mas registrada por seres humanos e é o que nós temos aqui na nossa frente, que é a Bíblia Sagrada com seus 66 livros. Então, é um salmo onde o salmista, né, atribuído a Davi, ele louva ao Senhor e louva a excelência desses dois tipos de revelação, que são as duas revelações que por meio da qual nós podemos conhecer a Deus. Uma de maneira mais incipiente e outra de maneira mais específica. Muito bem. Uma coisa interessante que eu vejo é que do verso 1 ao verso 6, como você bem colocou, está destacando mais essa revelação, essa perspectiva a partir das coisas que o texto vai dizer que foram criadas, né? À luz Uhum, até de Romanos, lá no capítulo 1, uhum, salvo engano, a partir do verso de número 18 e sim, vai fazer essa constatação, esse contraponto com aquilo que no Novo Testamento está bem colocado. E uhum, uma coisa que me chama a atenção é de que hoje em dia as pessoas têm uma enorme dificuldade ainda hoje de olharem para as coisas que Deus criou, como o seu firmamento, como a natureza que aí está posta como um todo, e perceberem e verem a ação de Deus, o governo de Deus sobre isso, aquilo que ele fez. Como é que você enxerga isso? Você vê que esse traço na pós-modernidade, ele é mais acentuado hoje ou é algo que a gente pode dizer, não, isso já vem realmente de muito tempo, é apenas um, digamos assim, um notar da gente por estarmos nessa realidade, mas já acontece há muito tempo, essa negação em maior escala? Eu acho que vale a pena até a gente ler esse trecho, que é um Sim, trecho muito conhecido, né? Tá na ponta da língua de todo mundo. E a partir do sim, verso 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento sim. anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem nem palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai no seu percurso e nada pode esconder do seu calor. A gente vê aqui que o salmista ele enaltece os aspectos criados por Deus, falando que ainda que eles não imitam nenhuma voz audível,
eles expressam, né, facetas dos atributos de Deus, por exemplo, da grandeza desse Deus que criou esse universo de maneira tão maravilhosa, a sua sabedoria, porque quando nós falamos que o universo foi criado, todo esse universo foi criado dentro de uma lógica, dentro de um design muito bem estabelecido. Você vê aí as imagens dos astros da noite se movimentando, de todas essas coisas Sim. que trazem um senso de maravilhamento. É como se nós olhássemos para a natureza, para um pôr do sol, e não há ninguém, né, pelo menos um ser humano normal, não há ninguém que olhe para essas coisas e não sinta um grau, uma ponta de maravilhamento dentro de si. É aquilo que o Rudolf Otto ele chamava de o fascínio pelo misterioso, né, pelo luminoso. Então, Uhum. você não conhece algo, você só consegue contemplar a beleza de alguma coisa, você não consegue explicar por que aquilo é daquele jeito, e aquilo, ao mesmo tempo que te gera algum tipo de temor, porque diante de você está uma natureza que você não consegue compreender, mas ao mesmo tempo você sente um fascínio, você se sente atraído a todas essas coisas. E esse salmo, ele realça um aspecto que muitas vezes ela é muito, vamos dizer, oculta ou mal compreendida dentro do nosso contexto moderno e dentro do nosso contexto cristão, é considerar que tudo que Deus criou de uma maneira boa. Então, Uhum. o mal não é intrínseco à criação criada por Deus. Então a gente tem aquela visão, né? Ah, eu quero ir logo para o céu porque aqui na Terra tá tudo, não vai, nada vai melhorar, o diabo tá aqui, todas essas coisas. Mas não, Sim. essa Terra que Deus criou é a Terra que Deus criou de uma maneira boa. Deus criou o ser humano e Deus viu que era muito bom. E a Terra, a criação, cumprem um propósito de nos expressar e de nos comunicar a grandeza desse Deus. Né? Olha só o que ele diz: não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhuma voz. No entanto, por Uhum. toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, a natureza pode não emitir uma voz própria, mas por meio daquilo que a natureza é, ela expressa a voz de alguém muito maior que a voz do seu Criador. E essas palavras chegam até os confins do mundo. Então, teologicamente falando, nós temos aqui a definição de revelação geral, que é a maneira pela qual Deus se revela a todas as pessoas em todos os tempos a respeito de facetas dos seus atributos, por exemplo, da sua grandeza, da sua sabedoria, do seu poder. Então, podemos olhar para a natureza e encontrar nessa natureza, né, pistas que nos levem à existência de uma divindade, à existência de uma realidade muito superior do que a nossa, à existência de alguém que, de uma maneira deliberada, bem pensada, organizada, criou todas as coisas, nos colocou aqui dentro. E se Deus criou todas as coisas de maneira tão organizada, é porque há um propósito, há uma teleologia, né? Há Sim. um lugar aonde Deus quer chegar por tudo isso. Então esse maravilhamento, né, com a qual nós olhamos a natureza, é um maravilhamento, na verdade, que nós contemplamos fagulhas da glória de Deus que está esparramado por meio daquilo que Ele criou em todo lugar, dentro desse universo, né, dentro desse cosmo dentro da qual nós vivemos. Muito interessante você fala, porque você vê o projeto de Deus, a soberania de Deus naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele desenvolveu, naquilo que ele criou. Uhum. Então, esse pensamento de dizer não, tudo é mal na realidade, ele não se configura nesse sentido. A maldade ela está intrinsecamente nesse pecado que habita no coração do homem e quando a sua vontade se torna uma realidade, que o cega e o faz não perceber, não ver a grandeza de Deus por meio dessa revelação geral, que é a partir da própria natureza, ainda não adentrando necessariamente a partir daquilo que do verso 7, que já é uma outra exceção, onde nós vai Uhum. destacar, aí sim, a palavra de Deus
como essa palavra especial, a revelação do Pai ali aos homens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também, a partir dessa seção do verso 7, claro, nós pudéssemos ler também ela e continuar essa exposição à luz disso. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 10, que é a parte que Certo? especificamente ela traz uma descrição dessa segunda forma de nós Uhum. compreendermos a Deus, que é por meio da revelação especial. E a partir do verso 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Um aspecto muito interessante, comparando Sim. essa segunda sessão do 7 ao 10 com o verso 1 ao 6, é que, embora na primeira sessão nós temos toda uma descrição maravilhosa dessa criação de Deus que nos aponta para a existência de um Deus soberano, isso pouco tem de implicação à vida particular daquele, né, que está cantando esse salmo, se nós assumirmos que foi realmente Davi. Ele está contemplando todas as coisas, ele tem um maravilhamento, porque ele usa palavras e usa uma sequência lógica de ideias que expressa de alguma maneira o quanto ele está feliz em ver tudo isso. Mas quando nós chegamos a partir do versículo 7 até o 10, nós vemos que a lei do Senhor, ela tem desdobramentos práticos na vida do salmista que está cantando. E você pode perguntar assim, mas o que a primeira parte tem a ver com a segunda? Justamente, a primeira parte, ela canta a revelação geral de Deus desenhada em todo o universo. Entretanto, por causa do aspecto que você mesmo salientou, do nosso pecado, da nossa limitação e das nossas falhas, nós somos incapazes de enxergar o Deus revelado na Bíblia por meio da natureza. Nós Sim. podemos chegar até um ponto de nós sabermos que Deus existe, mas nós não conhecemos que Deus é esse. Se esse Deus é um Deus deísta, se esse Deus é um Deus teísta, se esse Deus tem relacionamento com sua criação, se esse Deus joga tudo pro alto e fala virem-se, ou qualquer outro tipo de coisa. Se é um Deus, se são vários deuses, como que eu tenho a certeza desses fatos? Como que eu tenho certeza de que Deus se comunica de uma forma específica com as pessoas? Como que eu conheceria Jesus, por exemplo, olhando para um pôr do sol? Olhando para um pôr do sol, eu reconheço que existe uma faceta estética de beleza que me faz suspeitar que haja uma realidade superior à minha própria percepção e à minha própria existência. Entretanto, isso não tem lá muito valor para a nossa vida porque é só Sim. uma percepção, né? É só uma conclusão. Mas é uma conclusão que não tem interface direta com aquilo que você é. Não consegue resolver os grandes dilemas da vida. Não consegue resolver as grandes limitações. E quando o salmista começa a expor a partir do verso 7, ele fala especificamente, e olha quantas formas o salmista usa para se referir à palavra do Senhor. Ele fala da lei do Senhor, ele fala dos preceitos do Senhor, ele fala dos mandamentos do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. São todas essas variações estilísticas de uma maneira tão linda que o salmista coloca para falar dessa revelação mais específica, que é a comunicação direta, não mais a todos e em todos os lugares e em todos os tempos, mas com algumas pessoas em um dado contexto histórico, em um determinado contexto, em uma determinada língua, uma revelação direta na maneira de Deus se apresentar de forma mais específica e revelar os seus planos em relação à própria humanidade. Aquilo que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, revelando para ele a aliança, apresentando para ele a aliança, de que por meio da família de Abraão, todas as pessoas, todas as nações da terra seriam alcançadas.
aí nós temos uma faceta mais específica daquilo que Deus quer de nós. Ele não é apenas alguém superior, todo-poderoso. Não. Ele é um Deus que se manifesta e se relaciona conosco de uma forma muito peculiar, que é por meio dos seus preceitos, dos seus Sim. mandamentos, todos eles expressões da aliança que Deus tem conosco. Então há uma contraposição, né? Há um crescendo. Né? O salmista começa lá embaixo falando das formas mais elementares do conhecimento de Deus e ele dá um salto falando, ó, esse é o nível, né? Essa é a comunicação plena que Deus nos alcançou. E essa comunicação, olha só, ele restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre, é justo, é mais desejável do que o ouro e é mais doce que o mel. Não é apenas meras percepções, é aquilo que realmente essa revelação especial de Deus, ela faz em nossa vida de maneira prática, de maneira palpável, por meio da ação do próprio Espírito Santo. É algo que ele agora traz de fato concreto. Não é Sim. mais algo amplo, em que, como você bem citou, que ele dá pinceladas. Essa crescente que ele vai construindo é justamente para chegar na lei do Senhor, na palavra dele Uhum. mesmo, que você colocou. Nessa revelação especial que tem um caminho muito bem traçado, que tem uma Uhum. ordem muito clara. Você vê aqui que, na realidade, essa palavra ela vai ter, como você trabalhou, uma ação prática na vida desse ser humano. Ela não é uma ação relativista, vamos ver, não. A palavra, ela tem aquilo que nós chamamos de um preceito que é reto, um preceito que vai trabalhar uma alegria real no coração, e um mandamento que ele diz que ilumina os olhos, e justamente os olhos que a Escritura vai dizer que são a janela da alma. E Uhum. quando ele traz basicamente isso, a iluminação do nosso olhar, um olhar que antes é um olhar que está vendado pelo pecado, um olhar que antes está aliançado não com Deus, mas aliançado com as suas próprias verdades, mas que um olhar que, no meu entendimento à luz do texto bíblico, ele se torna puro porque a lei do Senhor passa agora a guiar a forma que ele enxerga, passa a guiar a forma como ele observa o mundo, observa as pessoas e observa os seus atos. O que, no É, meu entendimento, se liga, aham. né, à ideia do temor. É interessante porque do versículo 7 a 10 nós temos a abordagem de aspectos muito positivos da lei do Senhor, né? O que ela faz de positivo, restaura a alma, tal, permanece para sempre, alegra o coração. Mas especificamente, né, um ponto alto desse salmo é o que a palavra de Deus faz em relação à fraqueza do ser humano. Porque esse é o nosso ponto de crise com Deus, né? E crise nós estamos falando aí de ruptura, né? Algo que não pode deixar, a gente não pode deixar passar, porque é o que nos limita a nos comunicarmos e termos uma comunhão duradoura com esse Deus. E a lei do Senhor não está apenas para passar, né, para ser um paliativo ou para nos dar uma sensação boa. Muito pelo contrário, a lei do Senhor tem um aspecto didático, pedagógico e corretivo. Olha só o que diz o verso 11 até o verso 13. Além disso, ou seja, além de todos os aspectos que foram me dados, por eles, ou seja, por meio da palavra de Deus, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então, a palavra de Deus, ela nos convida, nos admoesta a guardar os seus preceitos. Verso 12. Quem há que possa discernir as próprias falhas? É uma pergunta retórica, ou seja, Sim, quem que consegue superar, quem consegue vencer as próprias limitações? Por isso que o salmista diz, absolve-me das que me são ocultas, porque é a palavra de Deus que traz a realidade, mesmo os pecados mais ocultos e mais intrínsecos que nós temos como seres humanos.
E olha o versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. O que é a soberba? Soberba é uma forma inapropriada, é uma autoavaliação inapropriada que nós fazemos de nós mesmos. Ou seja, se a humildade é o reconhecimento de quem realmente nós somos, a soberba é uma autoavaliação incorreta, né, daquilo que nós queremos ser ou daquilo que nós somos. Então, tudo isso está baseado no nosso orgulho, no nosso pecado. Nós sempre achamos que somos mais daquilo que realmente somos. E essa percepção em relação à nossa própria identidade diante de Deus, ela é ajustada, ela é corrigida. Porque também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha só o objetivo da lei. Né? O Paulo nos ensinou lá em 2 Timóteo 13,6 que a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus para quê? Né? No versículo diante vai dizer, para que todo homem, né, seja perfeito, suas obras sejam perfeitas. E qual que é o efeito final da palavra de Deus? É a nossa santificação. É nós chegarmos num nível em que nós poderemos olhar para nós mesmos e dizer, não, eu sou irrepreensível não porque eu fiz alguma coisa ou eu sou irrepreensível, mas porque a palavra de Deus, ela me absolveu, ela me admoestou, ela me purificou, até o nível que eu posso olhar para trás e falar, não, disso daqui eu não estou fazendo mais. Eu ficarei livre de grande transgressão. Então a palavra de Deus, ela é certeira em várias linhas de ação, de nos apresentar quem é Deus, de nos, né, revigorar e também, sempre que necessário, nos corrigir, nos admoestar, nos levar para o lugar correto, que é aonde? No centro da presença de Deus. Que é isso que o salmista vai terminar dizendo. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, o objetivo da lei, que é a expressão da aliança, é de nós estarmos na presença do Senhor, onde, né, Deus quer que nós estejamos, aonde que é o lugar reservado desde a eternidade para nós que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, para nós estarmos. É algo bastante importante e que a maioria das pessoas não quer mais ressaltar, inclusive os nossos púlpitos dentro do meio evangélico não ressaltam mais, é esse encontro com a lei do Senhor, o encontro com a palavra, o encontro que nos leva justamente a uma vida de integridade, a uma vida limpa, a uma vida onde os mandamentos dele, de fato, têm um lugar cativo no meu coração. Façam com que eu busque estar próximo do meu Deus e que o verso 14 explana muito bem, que a meditação do meu coração seja agradável à tua presença. E aí ele coloca esse Senhor como a sua rocha e, como você bem salientou, como o seu Redentor. Somente alguém que tem um encontro com a palavra, guiado pela palavra, consegue realmente entender o que é estar na presença desse Deus, o que é realmente tê-lo como rocha e o que é realmente entender a redenção a partir dele. Não a redenção a partir de si, o que é impossível para aqueles que entenderam a palavra, mas para muitos ainda acabam entendendo que é possível e até colocam essa redenção em várias formas de teologias pós-modernas que são criadas aí a partir da própria mente humana. Uma coisa que eu vejo, Paulo, é que o salmista nos traz algo aqui e vai de confronto a uma realidade que a igreja evangélica tem vivenciado. Como você enxerga esse distanciamento, que eu posso dizer, a grosso modo, das igrejas com relação à palavra? Como é que você enxerga não mais púlpitos que trazem
essa ideia da confrontação bíblica, a ideia de uma vida de santidade? De onde basicamente isso tem fluído? Claro, tudo flui do pecado humano, mas quais são as correntes que a gente deve ficar um pouco atento aí, de modo mais claro, para a gente evitar cair nesse discurso ou relativizar a lei, a palavra de Deus? Todo púlpito, né, todo púlpito, independente de que igreja seja, ela, teoricamente, ela tem como objetivo colocar no centro a palavra de Deus. Agora, o grande ponto é como nós entendemos essa palavra de Deus e como essa palavra de Deus é instrumentalizada pelos pregadores. Então, a palavra de Deus, ela deve ser encarada não como vontade. E esse é o erro crasso e é o erro que, na verdade, é a grande miséria e a grande falta que nós temos em nós chegarmos na escritura com as nossas linhas de pensamento e com toda a nossa forma de ser e de viver. E não viver a partir do texto. Né? Você chega ao texto e usa o texto para justificar as suas ações e não parte do texto para que a partir do texto você seja transformado. Então, as pessoas usam a palavra de Deus como um instrumento meramente e elas não usam como o ponto de partida de todas as coisas. Então, muitas pessoas, né, fazem por maldade, né? Corrompem a palavra do Senhor, porque o Deus dele já não é mais o Deus da Bíblia, mas é a sua própria barriga, né, suas próprias necessidades. Sim. Mas muitos outros também fazem porque foram educados dessa maneira, né? Porque lhes falta algum tipo de instrução sobre a realidade. Eu não estou falando aqui de ensino teológico, não. Estou falando do Sim. entendimento correto da palavra de Deus, de uma leitura correta. Né? Tá faltando, até onde a gente pode perceber, mais comunhão com Deus, mais confrontação, mais você tentar viver aquilo que você está pregando. Porque isso parte tanto dos púlpitos, mas parte também do nosso povo. O nosso povo, ele quer ir para a igreja e ele quer ouvir que tipo de palavra? Uma palavra que possa ser uma bênção. Mas uma palavra Sim. que pode ser uma bênção não é necessariamente uma palavra que a linguagem vai ser fácil. Uma palavra de bênção pode ser uma pessoa onde você é confrontado, né, contra os seus pecados mais íntimos dentro do seu coração. Uma palavra de bênção pode ser uma palavra onde você é consolado, você está numa situação totalmente horrível, né? A sua semana foi terrível. Chega lá um pregador e, movido pelo Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, dá aquela palavra que é um bálsamo, um refrigério para você. Não é necessariamente uma palavra que fala de dinheiro. Então, a gente tem que ter a noção de que existem maus pastores, mas existem pastores mal instruídos, que acabam tendo um desserviço, prestando um desserviço para o reino. Como que a gente tem que lidar com isso? É investir, né, numa pregação fiel, começar do nosso campo, começar da nossa igreja local, sendo fiel. Porque é aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós formos fiéis no pouco, talvez ele nos coloque sobre muito. E quando Jesus nos colocar sobre o muito, talvez a gente tenha uma possibilidade maior de ação e de ser uma força mais de influência. Mas enquanto não chegar, e se não, também não chegar, não tem problema, eu serei fiel dentro da minha congregação. Existem inúmeros fatores sociológicos que podem definir, que podem nos ajudar a perceber por que o evangelho ele se corrompe para formas voltadas para a teologia da prosperidade. Isso está muito relacionado com o nosso próprio perfil como nação mais precarizada em termos econômicos, o perfil dos líderes que nos forma como o Brasil foi evangelizado, massas santanas e também por missões subsequentes, né, advindo dos tais, que pregam certos tipos
prezam aí mais o sucesso financeiro e tal. E essas coisas, aqui no Brasil, essa é uma das cidades mais urgentes. É ter dinheiro no bolso, é ter prosperidade. Justo. Até um certo ponto, você é isso, querer ter esse tipo de coisa. Entretanto, o grande problema é você resumir todo o evangelho num ponto só. Você desregula todos os equilíbrios e tensões que a própria Bíblia nos apresenta. A Bíblia fala que o justo sofre. E se você fala que o justo só tem triunfo, a maioria da Bíblia você tem que jogar fora, porque tem mais história de justo do que justo triunfando. Você tem que negar a história de Jesus, porque se teve um justo que foi injustiçado, foi Jesus Cristo, em vida. Verdade. Então é uma visão, nós que ajustar, né? Ajustar, nós que calibrar, regular bem todas as engrenagens para que um aspecto não se sobressaia a outro. É que nem os atributos de Deus. Na boa teologia, o que nós aprendemos? Que todos os atributos de Deus, elas de forma simultânea e em perfeita sintonia. Então, Deus não é mais amoroso do que justo. Deus é amoroso ao mesmo tempo que ele é perfeitamente justo. Não existe uma dicotomização. Existe o aspecto do amor eternamente e uma simultânea na mesma intensidade. Isso é o equilíbrio perfeito de Deus, na sua máxima potência. Agora, nós temos que viver esse equilíbrio também dentro do âmbito das nossas pregações, do âmbito do nosso pastoreio, né? Por que as igrejas estão passando por uma crise? Porque tem muitos pastores que acham que só o púlpito resolve. O púlpito é o começo. Mas pastor está lá para pastorear. Está lá para viver a realidade do seu rebanho todo dia. É aí que o seu rebanho vai te reconhecer como pastor. É aí que você vai conhecer. É aí que vai surgir inspiração para você pregar algo que realmente é a vontade de Deus. Então, note, não existe um só culpado. Todos nós somos culpados. Um corpo só, é o corpo de Cristo. Pode ter um dedinho que está doendo, pode ter um dente que está apodrecido, mas o dente apodrecido faz todo o corpo sofrer por causa disso. A culpa é nossa. E nós, o dente melhor, tem que fazer às vezes do dente que está um pouquinho mais do prejuízo, até para que certas pessoas e certos líderes, eles impõem a... Realmente, não adianta a gente só pontuar apenas um aspecto. A gente tem que observar o todo, como você falou da engrenagem. Esse equilíbrio que parte não só de uma análise crítica dos outros segmentos, que a gente é muito tendencioso a isso, e aí já é um discurso pronto, é quase um clichê da gente, os neopentecostais, e a sua saga, a sua busca pela questão do dinheiro. Só que nós também, enquanto protestantes históricos, temos as nossas falhas, e grandes falhas. Batistas, presbiterianos, metodistas, quem diga os amigos luteranos, enfim, tem muita coisa que precisa ser reajustada no nosso culto, e o que nós fizemos aqui hoje foi algo bem interessante. Nós pegamos o texto, lemos o texto, trouxemos aqui a análise dele para as pessoas em uma aplicação prática. Aplicação prática porque a escritura ela é simples e profunda. Não tem mistério, não tem magia em cima dela. É ela nos confrontando, ela nos trazendo a centralidade. É uma escritura que, assim como a ideia da reforma era sempre sendo reformada, a ideia de sempre se reformar, a escritura deve sempre reformar o nosso interior. Deve estar sempre reformando a minha vida, o meu pensamento. E nós precisamos fazer isso.
dia após dia, trabalhar nessa perspectiva de pessoas que modificam essa realidade, de pessoas que buscam mesmo uma intimidade com o Senhor. É isso mesmo. Amém, amém. Então, Paulo, eu queria te agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade. Não sei, o pessoal que está nos acompanhando, não sei se deixaram alguma perguntinha aí, eu até disse para o pessoal, se você tiver alguma pergunta, gente, o momento é agora, como diz naqueles shows que tem por aí, ou então cale-se para sempre. Então, se você tem alguma pergunta dentro do que nós discutimos, traga aí para nesses minutinhos finais, eu ou o Paulo podermos salientar. Amém? Então, se não, Paulo, obrigado de coração por essa live, por esse momento de crescimento. Deus abençoe seu ministério aí em Cuiabá, que seja um tempo próspero na tua vida, nesse equilíbrio, e que você continue a ser esse jovem cuidador de ovelhas, com o coração quebrantado, na busca da excelência. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e fico muito feliz de ver uma nova geração como você, como o Victor Fontana e outros por aí que têm crescido. Não desista, continue focado naquilo que Deus tem para você. Tá sem áudio, eu estou sem conseguir te ouvir aí, eu não sei. Vamos ver aí o que houve aí. Grande Agora abraço sim, aí a todos, agora Timon. voltou. Abençoe a igreja, que Deus abençoe cada um de vocês. E foi um. É? Ixi. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora parece que voltou. Estava picotando muito, eu não consegui te entender. É. Então, uma vez aí, eu reitero o meu abraço e o meu agradecimento a todos aí de Timon, da cidade, dessa comunidade preciosa, né? Tá. Grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, permaneçam fiéis aqui, continuem orando por nós, né? E que Deus abençoe. Estou recebendo um sinal atrasado. Pronto. Então, gente, eu recebi o sinal do Paulo aqui um pouquinho atrasado. Tá bem complicado, porque é um horário com muitas lives ocorrendo. Mas queria agradecer a você que nos acompanhou, que se sentiu aí abençoado com essa exposição do Salmo 19. Fica aí o desafio para você e a sua família poderem estar meditando à luz da Escritura, em textos bíblicos. Não deixe de fazer isso com as pessoas que aí estão na sua casa. Aproveite esse momento de quarentena para se edificar espiritualmente. Um abração. Amanhã nós teremos uma live muito especial, a partir das 10 horas da manhã, com o pastor Luiz Saião. Então, se você quer saber, quer conhecer sobre a temática, porque coisas ruins acontecem conosco, com a humanidade, não perca amanhã às 10 da manhã com o pastor Luiz Saião, convide seus amigos, suas amigas, e vamos nos edificar à luz da palavra de Deus. Então, também teremos o lançamento aí do canal Conversas Teológicas, um agradecimento especial ao nosso pastor Ramon Torres, que é conhecido carinhosamente como Rei da Live, né, no Música Cristã do Brasil. Se você não acompanhou o bate-papo dele com o Asaf Borba, dá uma passadinha lá no Música Cristã do Brasil ou na página Música Cristã do Brasil no Facebook e você vai ser abençoado. Então amanhã, às 10 da manhã, com o pastor Luiz Saião e às 19 horas, às 7 da noite, o lançamento do Conversas Teológicas com o pastor Rivanildo Guedes. E também teremos aí um bate-papo especial com os homens na página da Memorial, com o pastor Rogério Cavelli. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite, vamos juntos, sempre agradando o coração do Senhor. Boa noite, um abração e até amanhã com o pastor Luiz Saião. Um abraço.